Olha aí, jovem, vocês passaram o tempo todo estudando, nós falamos para vocês sobre as aulas, sobre o movimento uniforme, movimento uniformemente variado, e agora chegou a hora de você fazer a avaliação, a primeira avaliação nossa nessa unidade, né? Exatamente. E aí vamos fazer uma revisão para você de alguns assuntos que nós, ao longo do tempo, aí percebemos que vocês tiveram mais dificuldade no decorrer das aulas. Unidade 1. Vamos fazer uma revisão para depois vocês fazerem a avaliação. Vamos lá, então? Bora. Muito bem. Tá aí, ó. Nós escolhemos essas aulas aí, grandezas e unidades de medida. O movimento uniforme, parte 3 e parte 5, né? E o movimento uniformemente variado, parte 2, né? E um pouco de parte queda 3, livre, né? Queda livre, parte 3. Ok? Olha aí, ó. Essa primeira aula de grandezas e unidades, nós falamos das transformações de unidade, comprimento, massa, tempo, unidade de medida no sistema internacional, que é muito importante, né? Exato. Grandezas e unidades de medida. Olha bem. Onde nós temos as grandezas escalares, né? Isso. O que uma grandeza escalar precisa? Ela precisa, na verdade, de medir o tamanho da grandeza, da coisa que você quer medir, né? Que é a sua grandeza, e dar um valor numérico. E a unidade, né? Só a unidade já basta, né, Décio? Aí, nesse caso, ó, comprimento ali, ó, quilômetros, metros, centímetros, ou seja, um número e uma unidade. Pronto. Escalar isso, 5 quilômetros é um tamanho, que você tem uma ideia, né? 1 hora é um tempo. Justamente. 5 gramas. Aí você tem uma ideia, na verdade, do tamanho da massa, do tempo ou do comprimento. Exatamente. Né? Então, escalar. Mas nós temos também as vetoriais. Exatamente. E a vetorial é do mesmo jeito da escalar, Daisy? Não, a vetorial nós precisamos de algumas informações a mais. Além lá do valor numérico, né? Além do valor numérico, a gente precisa também de uma orientação. O que é orientar? Justamente. É você falar a direção e sentido desse movimento, dessa grandeza, certo? Então, velocidade lá, 36 km por hora. Em que direção está essa partícula? Em que sentido está descendo, né? Horizontal, vertical? Então, aí nós temos essa questão da orientação, certo? A aceleração, a força também, né? Isso. Muito bem. Olha bem, as unidades de comprimento, do maior ao menor, nós temos o quilômetro, uma tabelinha, o hectômetro, o Tem uma decâmetro. tabelinha aí para nós. Mas a medida é um método no sistema internacional. Isso. Não é isso? Olha aí, essa ó. tabela aí, ó. KM, né? Quilômetro. Hectômetro, decâmetro, metro, que é no SI, decímetro, centímetro e milímetro. Mais utilizado é o quilômetro, metro, centímetro e milímetro no nosso dia a dia, né? Isso. Apesar das outras medidas existirem também. As unidades de massa. Então nós temos o quê? Nós temos aí o quilograma, hectograma do mesmo jeito, decagrama, grama, mas os mais conhecidos aí é quilograma e grama. O miligrama também, né? Isso. Ali, jovens, se vocês perceberem, é a unidade com prefixo, né, Décio, que tem um valor, então, tanto para comprimento, para massa, certo? Isso. Para volume também poderia ser. E tem as de tempo também, né? Vamos ver se tem aí. Olha só. Olha bem, as unidades de tempo, onde elas já não são tão simples de 10 em 10 como o sistema métrico e de massa, né? Nós temos aí a hora por minuto e por dia. Então, um dia tem 24 horas, mas uma hora tem 60 minutos. Tem que fazer essa multiplicaçãozinha por 60, né? Ou dividir, se você quiser voltar, né? Exato, é isso aí. E a gente utiliza isso daí para estudar movimento, né? A gente começou lá com o nosso movimento, não foi? Que movimento foi? Lembrando que o nosso movimento foi o movimento uniforme, dos primeiros, né? O movimento retilíneo uniforme, né? Exato. Vou falar da distância, velocidade de tempo, onde nós temos aí a relação, distância, né? Entre essas grandezas. A distância ela está relacionada à soma dos deslocamentos, isso, né? Então, deslocou um ponto, deslocou outro ponto, você vai fazer essa diferença e vai somar e vai ter a distância percorrida. Justamente. A velocidade é a relação de duas grandezas, né? Distância e tempo. E o tempo a gente mede conforme ele avança, né? Exatamente, como está escrito ali, né? Isso. Então, velocidade é essa relação. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Exato. Então, D igual a V vezes ΔT, onde a distância, a velocidade vezes o tempo, né?
Tem aí um bordãozinho, não tem? Tem, olha só, deitado vendo TV. Então, para calcular a distância. O Mac aí adora de colocar isso aí. Coisa do Mac, hein? Bom, a função horária, ela precisa de uma posição inicial. Exato. A velocidade que é constante e sabendo que a posição do móvel, ele varia em função do tempo, né? Certo? Aí tem os nomes, então, olha só, para nós, ó. Distância. Afinal, é inicial. Nossa velocidade constante no movimento uniforme. Que é constante, muito bem. E o tempo é o outro, certo? E aí nós temos uma outra aula falando do movimento uniforme também, mas dos gráficos, né? Isso, que função gera gráfico, né? Justamente. É muito importante saber analisar o gráfico e... Opa, que é... A gente tem basicamente dois, ó, o gráfico de posição-tempo, porque nós temos uma função horária, e o gráfico da velocidade constante aí, né? Falamos também de velocidade instantânea, que é a velocidade naquele instante de tempo, né, Décio? Isso. A determinação gráfica da velocidade instantânea é importante também, né? Olha bem, vamos lá. Olha aí, movimento uniforme ainda, né? Que é a primeira parte que nós estudamos no nosso curso. Onde o gráfico da distância em função do tempo vai te dar o quê? Vai te dar a posição, né? E a trajetória. Com a posição, você consegue formar a trajetória. O gráfico da distância percorrida. O que é a distância percorrida? É uma posição menos a outra, né? De um ponto até outro ponto, certo? Lembrando que como a gente está falando de movimento uniforme, isso é uma reta inclinada, né? Justamente. Ou para cima ou para baixo. E lá na velocidade, quando você está trabalhando, é uma reta paralela. E a média é fácil, né, Décio? É deslocamento por tempo, né? Lembrando da velocidade média, não tem média das velocidades, né? Isso. A distância total por tempo total. Não pode fazer a média aritmética das velocidades. Exatamente. Você tem que achar o tempo total. E distância total e dividir a distância pelo tempo. Então, tudo isso aqui representa o nosso movimento uniforme. Sim. O nosso movimento uniforme, ele é caracterizado pela velocidade constante. E a velocidade média não é a média das velocidades, né? Exatamente. Olha, se uma moto, uma viagem, percorre uma distância de 560 km em 8 horas, você e provavelmente muitas outras pessoas diriam: a moto desenvolveu, em média, uma velocidade de 70 km por hora. Olha bem, como é que você sabe isso? Pega a distância total. Isso. E divide pelo tempo. 560 dividido por 8, certo? Pronto, aí daria, né? Porque nós estamos calculando aí. E aí nós teríamos 70. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Isso. 560. Exatamente, fechado. Né? E a velocidade média? Olha os coraçãozinhos que bonitinho, né? É os móveis se deslocando aí, ó. 560 quilômetros, né? Sim. Se fosse de bicicleta ou a pé, o coração estava pulando ali. Olha lá, ó, 70 quilômetros a cada hora percorrida no relógio. Aí ele vai chegar ali, ó. Então, na verdade, ele percorreu isso aí, se ele fizer uma média de 70 quilômetros por hora, né? A cada hora. Percorrendo 70 quilômetros a cada hora. Então, acho bem tranquilo aí para ver a questão do movimento uniforme e a velocidade média. Exatamente. Olha aí, a área, né, sobre o gráfico da velocidade em função do tempo, vai nos fornecer a distância percorrida. Isso, nós podemos, através do gráfico, encontrar, né, Deise? Aí temos o nosso primeiro gráfico, olha aí, ó. Velocidade constante, reta paralela. Isso. Se você pegar a área, você acha a distância, porque a distância é velocidade vezes entre dois tempos aí, né? Dois tempos instantâneos, vamos ter um intervalo de tempo. E essa área, no caso aí, um retângulo, fica bem facinho, né? Aí, base vezes altura. O próximo, né, Décio? Olha só. Ah, professor, e agora? Opa. Gente, a mesma coisa, certo? A área de um gráfico de velocidade e tempo sempre vai fornecer distância. E você pode transformar em várias áreas e somar todas elas. Exatamente. Essa primeira é um trapézio. Eu não lembro a equação do trapézio. Não tem problema, transforma em um retângulo e outro triângulo. E essa área 1 transforma em duas e soma com a terceira lá, que é a área 2. Faz 3 áreas, soma as 3, não tem problema nenhum. Exatamente. Ou se quiser no próximo gráfico, olha só.
Uma área única também. Eu sei a área do trapézio, né? Base mais a base, vezes a altura por 2. Tranquilo, já também acha total. Porque aí. tem uma base maior embaixo e outra base maior em cima, né? E aí uma altura única para todo o gráfico. Mas você pode dividir em 2 triângulos e um retângulo. Exato. Né? E no geral, olha aí, a distância no gráfico de velocidade e tempo. É igual à área. Fechado. Certo? A tabela permite construir o seguinte gráfico. Gráfico de velocidade e tempo, né? Onde a velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Quando o movimento é uniforme, o gráfico de velocidade e tempo é uma reta paralela. Então, ele tem um exemplo de uma velocidade que é 20. Se está no movimento uniforme, ela é constante. Então, reta paralela, né? Justamente. É o que nós temos aí. Agora, o movimento uniformemente variado. Vamos ter o cálculo da velocidade e o cálculo da distância percorrida, né? Exatamente, porque lá no movimento uniformemente variado, a nossa velocidade ela não é mais constante, ela varia em tempos iguais. Logo, eu vou ter uma aceleração, né, Décio? Justamente. E dá pra gente fazer a equação E também. o gráfico da velocidade não é mais paralelo, né? Ele é uma reta Isso. inclinada. Então, olha bem. Características, ó. Aceleração constante. Falamos juntos, olha aí, ó. Olha, aceleração agora é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. A velocidade é a variação da distância pelo tempo. A aceleração, variação da velocidade pelo tempo. Bem parecido, né? Exatamente. E quando a velocidade estiver aumentando, com o passar do tempo, nós temos um movimento acelerado. E quando estiver diminuindo, temos um movimento retardado. Volta ali rapidinho, Décio, pra gente ver só uma coisinha. Pessoal, olha só. Aqui, quando a gente fala, mesmo sinal, né, Décio, seria valores positivos ou também 2 valores negativos, né? 2 valores negativos, a gente pode falar que nós temos um movimento acelerado também, né? E aqui, quando a gente faz sinais diferentes, pode ser tanto para velocidade quanto para aceleração. Então, nós temos um movimento retardado ou desacelerado, Só que o sinal se consegue também, né? Analisando a velocidade, aumentar ou diminuir, ou apenas o sinal. E aqui a gente tem umas equações, né, que dá para trabalhar dentro do movimento uniformemente variado. Tinha até aparecido uma aí, né? Olha só. A dica é utilizar as equações para a gente determinar os sinais, né? Isso. Olha bem, a velocidade inicial, se não tiver, ela fica mais simples. Quando você parte do repouso, alguma coisa assim, fica mais simples, né? Lembrando que aqui é o deslocamento... É D menos D0, né? Exatamente, que na nossa equação geral pode ser dada dessa forma aqui, e o sinal dessa aceleração depende do tipo de movimento. Justamente. Quando a velocidade inicial é 0, multiplicada aqui por esse tempo, ó, e quando isso aqui também é, por exemplo, essa distância inicial quando você der a distância percorrida total, né? Que seria a origem aqui, no caso, né? Das posições, a gente pode utilizar essa pequena equaçãozinha aqui. Tem mais, não tem Décio aí pra gente? Vamos lá, olha bem, também da velocidade, né? Essa aí, Torricelli, aí onde você não tem o tempo, você utiliza essa equação da velocidade e aceleração apenas. E se a velocidade inicial for 0, fica bem mais simples, ó. Então, essa segunda equação, pessoal, se você quiser calcular simplesmente velocidade ou distância ou até aceleração e não precisa do tempo ou quiser fazer uma verificação, se utiliza Torricelli, certo? Agora, se eu quiser a velocidade com um tempo específico, já é outra história, né, Décio? Aí você, tendo o tempo, você usa a primeira, né? Se você tiver o tempo, mas se não tiver, você usa a segunda. Aí, passando ali, olha só, a gente tem, ó, eu quero a velocidade no tempo 5 segundos. Aí eu não posso usar a Torricelli. Justamente. Eu tenho que usar uma função horária que depende do tempo. Então, nós temos uma aqui... Essa aqui é a distância dependente do tempo e essa aqui, pessoal, é a velocidade dependente do tempo, certo? E aqui, se não depender de um tempo específico, for geral do movimento, aí a gente pode utilizar, né? Justamente. E agora, a nossa última aula de revisão, né, que nós escolhemos, que é a queda livre, onde nós temos a gravidade, a aceleração da gravidade, e vou falar das equações também da queda livre, olha bem. Isso. Lembrando, pessoal, que lá na queda livre, ele é um movimento que mudou de direção, ele é vertical, certo? Mas por nossa partícula, olha só, vem aqui com nós rapidinho, pessoal,
Ali, lembrando que na queda livre, né, Décio, a gente continua no movimento uniformemente variado, como nós falamos nas aulas. Isso porque a gente tem variação de velocidade aqui. Só e que tem na vertical aceleração agora, e não na horizontal. Isso, e tem a aceleração da gravidade que tem um valor específico. E é justamente essa aceleração gravitacional que faz essa variação de velocidade ocorrer. Logo, a gente utiliza as mesmas equações lá do... Só que podemos trocar do momento uniformemente variado e trocando o A pelo G se quiser. Exatamente. Pode deixar A mesmo, não tem problema nenhum. Aí é só você saber que são as mesmas equações, justamente, porque eu tenho variação de velocidade. Acho que elas estão ali, né? Vamos lá dar uma olhadinha? Bora. Voltando então. Eu tenho a certeza que elas estão aí. Não, né? Olha lá, ó. Orientação. Sabe que o movimento para cima, a velocidade vai retardar, vai diminuir. Então, isso. Sinal negativo, né? Então tá aqui, gente, a orientação é importante, tá? Para você determinar. Então, quando ele tá aqui, ó, em queda livre, lembrando que a queda livre é quando ele tá livre de situações que oferecem resistência, com ar, né? Resistência do ar, etc. A velocidade aumenta. Então, a aceleração aqui, nos cálculos, vai ser mais. Justamente. Quando vai de baixo para cima, que é um lançamento vertical para cima, ele está contra esse sentido. Então, a gente vai utilizar nos cálculos aí o negativo, né, Décio? E para baixo, positivo, né? Olha aí. Então, resistência do ar nula, né? Aceleração da gravidade, que a gente fala, Nossas características. Está ali o valorzinho dela. 9,8, mas utilizamos na maioria dos exercícios como 10, né, para facilitar e tal. Então, muitas vezes, o nosso G vale 10 metros por segundo ao quadrado, olha só. É aproximado um valor para cálculo que não interfere, né? Olha a primeira equaçãozinha surgindo. Que função é essa? Essa aí é a equação, a função horária da velocidade, né, das velocidades, onde no lugar do A colocou o G. Exato, movimento. Velocidade em função do tempo, né? Se você quiser a velocidade do movimento aí em qualquer ponto ou qualquer altura, a gente utiliza essa equação, né? Isso. Tem a outra também, olha só, se eu quiser saber a altura, né, Décio? Isso. A gente pode usar o H de altura no lugar do ΔD. Ah, em que ponto, qual é o instante tempo que ele está na altura de 400 metros? Utiliza essa equação, certo? Qual é o tempo da altura máxima? Utiliza essa equação também, ok? Agora, se eu quiser calcular a velocidade final lá na queda livre, sem necessidade de tempo, olha só, eu tenho lá 400 metros, né? Ele saiu com a velocidade inicial 0 e percorreu 400 metros. Será que é a velocidade final? Eu não tenho tempo. Dá para calcular dessa também, será? Com certeza, né? O que a gente pode fazer nessa situação? Olha bem. Olha ali, usar ó. a Torricelli. Torricelli, pessoal, liga aqui, ó. Eu só preciso da velocidade inicial, do valor de G, que é a aceleração da gravidade lá no lançamento vertical, ela tem um valor constante. E esse D é a altura, né? E a alturazinha aqui. Queda livre. Bacana, né? Então, vamos... Olha aí, queda livre. Até caiu em queda livre. Um gifzinho que ajuda muito, né? Nós temos aí, olha aí, ó. Aqui, Galileu trabalhou isso, Aristóteles, né? Quer falar um pouquinho, a gente dar uma... Ó, ainda tem um tempinho. Tem, com certeza, vamos lá. Aristóteles falava que o corpo mais pesado, ele chegava primeiro ao solo que o corpo mais leve. Aí Galileu, para tentar ver se isso realmente, experimentando, essa ideia dele durou quase 2000 anos. Aí Galileu resolve experimentar. Na experimentação ele percebe que não. Se os corpos tivessem praticamente a mesma forma, massas diferentes chegariam ao mesmo tempo. Da mesma altura, no mesmo local, eles chegariam ao mesmo tempo. Então ele viu que a massa não ia interferir na queda dos corpos se esses corpos tivessem realmente uma queda praticamente livre, né, de resistência. As mesmas dimensões ali, né? Agora, se você já muda as dimensões e colocam a resistência do ar, já é um pouquinho diferente, né, Décio, ali, para a gente trabalhar. Mas é importante, pessoal, que no nosso estudo lá na cinemática, que a gente está se preocupando só com a consequência, certo? Nós só vamos utilizar as equações para saber velocidade, a altura, o valor de G já estabelecido. Então, é só lembrar, movimento uniforme, uma equaçãozinha lá, função horária do espaço com velocidade constante. Movimento uniformemente variado, tanto retilíneo quanto vertical, nós temos lá a equação da velocidade, da altura e Torricelli. Justamente. Certo? E agora vocês vão lá fazer a avaliação de vocês, das atividades, a avaliação. Não vou desejar boa sorte, que vocês estudaram.
né? Então, vocês têm uma boa avaliação. Ok, é isso, jovens. Boa avaliação. Até a próxima aula.